3. Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui mais uma terça-feira, de frente com o pastor, hoje 4 de junho de 2019, uma noite toda especial. Atrasamos um pouquinho porque na igreja não tinha internet, não sabíamos o que aconteceu, mas amanhã nós vamos providenciar a internet. Mas nós estamos aqui hoje na minha casa, onde tudo começou. Há um ano atrás nós começamos aqui, tinha um grilinho de fundo, né? Esse grilinho fez um barulhão, foi um sucesso tremendo esse grilo. Mas hoje, né, dia todo especial, nós estamos hoje com o apóstolo Alexandre, e ele vai estar falando um pouquinho sobre o reino de Deus. Ele acabou de dar uma palavra ali para a liderança, paz e vida na igreja, foi uma palavra maravilhosa, e ele vai também tirar suas dúvidas. Você que tem dúvida, você que pergunta o que o reino de Deus já veio? O reino de Deus não vir? Onde está o reino de Deus? Como é que é o reino de Deus? Como ele que ele acontece? Então, se você tem alguma dessas dúvidas, manda para nós aí, manda sua pergunta, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você puder. Mais pessoas vão compartilhando aí no Instagram, você que está no Facebook, e no final nós vamos estar orando, ele vai estar orando por você, pela sua família, para que Deus esteja abençoando, para que Deus esteja trazendo uma palavra poderosa ao teu coração, que Jesus esteja te confortando, te consolando, te abençoando. Estamos também com o Michael Lucas, pastor Michael, que está aqui conosco, sua família, Candiba, e um abração para toda a comunidade evangélica de Candiba, pastora Olga, toda essa turma maravilhosa, alegre, povo, o povo abençoado, o povo alegre, o povo que canta, o povo que gosta de barulho, esse povo aí de Candiba. Um abração para todos que estão nos ouvindo. Então, uma boa noite. E eu lembrando, quem participar hoje vai ganhar uma tábua de cortar carne, uma tábua toda de vidro, uma coisa bonita. A DEC, que é a DEC distribuidora que está oferecendo, nosso amigo Felipe, Deus abençoe Felipe, Nina, eles abriram a DEC, distribui vidro para toda a Bahia, né? Norte de Minas, Bahia é os caras, né? Então eles estão distribuindo vidros, e ele vai dar hoje uma tábua de carne, né? Uma tábua de vidro para você cortar sua carne, picanha, cortar linguiça, cortar tudo. Me chamar naquele churrascão, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Uma boa noite, pastor, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor Hélio. Estou aqui compartilhando nas minhas redes sociais também. Muito bem. Para mim é um prazer enorme, maravilhoso estar aqui. Pastor Alexandre, que está hoje morando em Joinville, Santa Catarina. Um abraço aí. Meu povo do Sul lá, segunda minha esposa. Sua esposa é a Lúcia. Lúcia Cunha Daltro. Daltro, a assinatura eu peguei lá. Tá? Estava 16 graus esses dias lá em Joinville. Eita, negócio bom. Né? Tá quase parecendo com o Guanabi, sabe? O Guanabi tá quase isso aí, 32, né? Mais 16, 32. O Guanabi é sempre assim, né? É invejosa, ela põe mais 16 para cima. E nós queríamos saber aí como é que tá esse negócio aí do reino, né? O que é o reino de Deus? E as igrejas hoje, elas se preocupam com o reino ou se preocupam com a igreja? Eu vou continuar mais ou menos falando o que eu falei na igreja hoje do Senhor lá. Quero agradecer muito ao povo que teve paciência para me ouvir ali na Paz e Vida. E assim, existe muita confusão acerca do que é o reino de Deus, né? A gente pode declarar com muita clareza que o reino é tudo e tudo é o reino. Comumente a gente acostumou-se a dizer que a igreja era o reino de Deus, ou implantar a igreja era o reino de Deus. Mas na verdade, a igreja é o instrumento de intercessão entre os céus e a terra. E eu posso dizer para você claramente que, apesar de nós sermos atrapalhados, né, como eu falei lá, sermos imperfeitos, ele escolheu a igreja para manifestar a cultura que está no céu aqui na terra. Então, quando nós falamos de reino, nós falamos de tudo, porque o reino é eterno e não tem fim. O que eu queria muito deixar nessa noite como mensagem de início é que você faz parte dessa restauração do reino. A gente declara que o reino de Deus já chegou nas escolas, na política, nas finanças dessa cidade. O reino de Deus já chegou nas áreas que você nem imagina. Deus vai usar você, servo fiel, homem e mulher de Deus, para trazer a cultura do céu para a terra onde você está estabelecido. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós? Dentro de nós. Dentro de nós. Então, aonde estiver um filho de Deus, um cristão, aí está o reino de Deus. O reino de Deus. Então, automaticamente, lá na política, tem alguém que está manifestando o reino de Deus. Né? Muito bem. Lá no futebol, tem alguém manifestando o reino de Deus. Então, por favor, desliga aí Flamengo e Corinthians. Liga de frente com o pastor, viu? Nós estamos aqui de frente com o pastor. Engraçado que aqui tem um flamenguista e um corintiano. Corinthians!
mano. Vamos ver. Legal, legal. Então, pessoal, é muito bom. Se você tem alguma pergunta, pode mandar, tem alguma dúvida, mande aí sobre o reino. Mas se tiver aí, vocês dão o sinal. Eu queria perguntar... A equipe de produção está muito forte, está muito isso aí, uma turma bonita. Amém. Eu queria perguntar o seguinte: o reino de Deus, ele já veio ou vai vir? Porque tem alguns versículos que falam que ele virá. Vamos lá. A Bíblia, como todo mundo sabe, ela foi escrita por pelo menos 40 autores. E as traduções que a Bíblia tem, algumas delas, usam termos que a gente sabe que são preteristas e futuristas. Dependendo, claro, da linha teológica que você segue, alguns termos estão colocando tudo no futuro. Né? Mas eu posso declarar que o reino de Deus já está entre nós. Porque, na verdade, como diz o nosso apóstolo Victor Avilés, e a apóstola Márcia acabou de dizer aqui que está ouvindo lá dos Estados Unidos, lá de Oldsmar, na Flórida. Um abraço para a nossa apóstola Márcia. Viu aí onde nós estamos, Igor? Ela vai estar aqui em Montes Claros, nessa conferência, né? 12, 13 e 14 de julho. Então, como diz o nosso apóstolo, Deus é um Deus que fez o final e foi lá fazer o início. Que pode, né? Alguém que já tem o final e foi lá fazer o início. Então, o reino de Deus já está estabelecido. Ele já existe, já está entre nós. O que nós precisamos é guardar os tempos e as estações, para que tudo se manifeste. Como eu falava naquela igreja linda lá, na Paz e Vida, nós somos agentes restauradores. E o Cristo só virá quando houver restauração de todas as coisas. Eu creio que Guanambi ainda vai viver os melhores dias da vida dessa cidade. Eu creio. Guanambi, né, ou seja, é uma cidade dos ventos, né? Do vento. Né? Porque aqui nós temos um dos maiores parques eólicos da América Latina. Então, automaticamente, esses ventos não é por acaso. Esses ventos vão soprar em muitos lugares. Sabe que Deus possa levantar nesse lugar, nessa região, né? Homens de Deus, né? Mulheres de Deus, para proclamar a grandeza do Senhor. Então, vocês estão... em Candiba também está dando a escola do reino, né? Deixa a gente começar a falar, muito parecido com o que eu vou falar com você lá, né? A gente convencionou a chamar a igreja de reino pela questão da leitura da Bíblia, que a gente achava que a igreja seria a resposta à restauração de todas as coisas. E a gente encerrou na salvação como se fosse o final de tudo. Na verdade, a salvação é o início. Deus vai trazer um avivamento tão grande aqui para a Bahia, para as regiões, para o Brasil. E nós vamos entender que a salvação é o início de um processo que vai transformar toda a sociedade. A Aliança Cidadã do Reino, que é a aliança que nós fazemos parte, presidida pelo nosso apóstolo Victor Márcia, tem uma escola, que é a Escola do Reino, onde a intenção da escola é formar cidadãos do reino. Por quê? Nós, né, viemos de uma linha teológica antiga, né, eu me considero um dinossauro do Evangelho, onde a gente apenas ficava feliz em ser um membro de igreja, como se fosse um número, né? Mas na verdade, nós somos cidadãos do reino. Nós fomos criados no céu, a nossa origem é o céu. Gostei disso aí. E a nossa unidade terrena, a nossa vida terrena aqui, é para manifestar a cultura que está no céu. Então, a cultura de amor, paciência, unidade, tolerância. E eu creio numa restauração que virá sobre vários aspectos nessa nação. Vai restaurar a política. Deus já tem colocado pessoas que não precisam ser evangélicas, mas pessoas que sejam honestas, pessoas que sabem direito, pessoas que vão influenciar nas escolas, por exemplo, que vão influenciar nas finanças da cidade, na segurança pública. Então nós cremos que a igreja não vai apenas ficar reservada a 4 paredes, mas os fiéis daquela igreja, eles vão partir para fora da igreja e vão influenciar nações. Nós veremos essa restauração de todas as coisas. Amém. Tem perguntas? Tem pergunta? Tem um comentário aqui de Victor Áviles. Eu, nosso apóstolo. Amados, um abraço desde Lima, Peru. Esse nosso apóstolo está em Lima, no Peru. Muita participação aqui, pastor. Muita gente. Nosso apóstolo Victor. Nós vamos estar com ele, né? Então, Osmar lá de Toledo. Osmar de Toledo, um amigo, Campo Toledo, lá do Paraná. Tá frio aí, meu amigo? Fala se tá frio aí, porque lá também no Paraná faz frio maravilhoso. Um beijo da Analice, da Thaís lá.
Gostei que o apóstolo participou conosco. Isso, nosso Deus apóstolo, abençoe. ele está numa viagem aqui pela América Latina e ele vai chegar aqui no Brasil por volta do início de julho e vai estar dias 12, 13 e 14 ali em Montes Claros, no SESC de Montes Claros. Vai ser uma caravana de Candiba e com certeza eu vou pegar aqui uma galera aqui de Guanambi para estar com a gente lá. Vai ser maravilhoso, um tempo maravilhoso. O pastor Alain ali de Montes Claros vai estar com a gente também ali. Eu vou estar lá também. Com certeza, vai ser bênção. Vai ser bênção lá. Vai ser bênção. Pode falar. Pastor, eu tenho uma pergunta. Muitas pessoas falam que não vão evangelizar em festa, prostíbulo, porque não sabem como chegar. Aí eu tenho uma pergunta para o apóstolo. Como chegar nessas pessoas? Como abordar essas pessoas? Bom, eu tenho uma teoria, né? Só quem realmente for liberto vai até esse lugar. Vou contar uma experiência rápida. Você contém o programa? Muito bom. Mas depois que eu me converti, eu achei que toda a minha memória olfativa, auditiva, memória das tranqueiras que eu fiz por aí pela vida, ia apagar. E não apagou. E eu era professor de enfermagem, fui convidado para ser paraninfo de uma turma e resolvi ficar para a festa de formatura. Meu amigo, lá pelas tantas da festa, o DJ começou a tocar um tal de Good Times, aquela música antiga. Queridão, no meio da música, eu estava cantando a música toda, pastor Mário. O que acontece? Eu não desviei, eu não deixei de ser filho, mas eu estava no lugar errado. Por isso que Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, se a pessoa não consegue ouvir um funk e tem vontade de descer até o chão, ou um forrozão, ou um pagode, ele não vai. Agora, se você tem certeza de que você não será corrompido, você vai. Particularmente, eu acho que você não deve evangelizar lá dentro, porque as pessoas podem não entender e se tornar até agressivo a você. Tendo uma oportunidade de evangelizar fora, chame, passe ao que você quer falar, convença a pessoa, ore com ela e, claro, tendo oportunidade, leve para a igreja, ou leve para a casa do pastor, ou leve para onde você quiser. A casa do pastor também pode sair. Mas o que eu estou falando aqui é verdade, porque são três coisas importantes aqui. Caminho dos pecadores. O que é o caminho dos pecadores? São lugares onde eu passei e me livraram ao pecado. Eu só vou para lá se eu for burro ou idiota. Se eu for para lá de novo. Eu tenho que ter certeza realmente que eu me converti, porque tem muita gente convencida, né? Dentro da igreja. Que aí, se eu tiver realmente certeza daquilo, aí sim eu vou lá evangelizar. Agora, claro que existem pessoas que vão nesses lugares e fazem um trabalho maravilhoso. Tem gente que evangeliza no carnaval, tem gente que evangeliza no funk. Eu conheço muitas pessoas que têm esse hábito de ir e realmente fazer um trabalho diferenciado. Mas se você não tiver certeza disso, queridinho, não fala, por favor. A cultura do reino, tem muito tempo essa palavra, cultura do reino, é coisa nova, é coisa de hoje ou é coisa de há muito tempo já vem se falando sobre isso? Acredito eu que com o mover que Deus está trazendo, a escola do reino, ela fala sobre essa restauração. Porque o que é o reino de Deus para muita gente? Para muita gente o reino é só a igreja. E se você prestar atenção, a igreja se torna ela religiosa, por causa de denominação, por causa de dogma. Era aquilo que eu compartilhava com você lá na igreja lá, né? Quantos de nós estamos presos por um modelo religioso? E quando você abre a sua visão para o reino de Deus, você começa a perceber que eram termos que nós já convivíamos, mas que não fomos ativados no tempo. Então, Deus ativou esse tempo agora, usando muitos profetas na nação brasileira e de outras nações para vir ao Brasil e trazer uma cultura diferente, porque na nossa religiosidade a gente encerrou a igreja como se fosse o ápice de tudo. E a igreja é parte. Eu quero também dar um recado, meu pastor. Eu sou aqui em Guanambi, também deve sofrer disso, né? A gente tem os desigrejados. O que é o desigrejado? É aquele cara que passou por uma igreja, por algum motivo, né? Desviou, esse termo é um termo que a gente tem que botar entre aspas, né? E fica do lado de fora, metendo pau na igreja, falando mal da igreja. Amado, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Perfeita ou imperfeita, foi o instrumento que Deus usou, está usando, para trazer salvação ao homem e transformação, para que ele possa transformar a sociedade. Então não adianta você ficar batendo no sistema religioso, se você ainda é um religioso.
você tem que fazer é abrir o seu coração novamente para uma cura, para um realinhamento. E aí, esses novos termos que estão chegando, precisam ser colocados, como sempre coloco, num esquadro, para que você possa viver realmente essa cultura dos céus. Por que a cultura do céu é importante? Quando Jesus ora o Pai Nosso, ele não fala assim, que nós vamos até o céu. Ele diz que a cultura do céu é que tem que descer para nós. Amém. Então, esse termo, cultura do reino, já existe. Mas nós agora estamos sendo ativados a viver esse novo tempo. Aí, tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui de Mateus Donato. Ele pergunta assim, qual a importância do reino de Deus aqui na Terra? Posso responder? Ou é claro. Vamos lá. O que é o reino de Deus, né? A Bíblia fala muito claro que Deus ele mora no céu. Lá é a casa dele, mas os trados dos pés de Deus é aqui a terra. Então ele é o único ser. Isso aqui eu quero desmistificar também um mito que existe que o diabo é tão grande, tão poderoso. Ele não é. O diabo tem um poder de deslocamento muito grande, mas o único ser que é onipresente é o nosso Deus. Ele tanto está no céu, quanto está presente aí onde você está, como está lá em Lima, no Peru, como está nos Estados Unidos, como está em Joinville com a minha esposa, com tantas outras pessoas que estão vendo esse programa, essa live, né? Então, quando você fala da importância, eu queria falar da questão da cultura, novamente como o nosso pastor falou. Pensar diferente, pensar fora dessa religiosidade que nós vivemos. Porque se você prestar atenção, cada igreja cria para si um modelo. E por uma questão de organização no Brasil, tem um CNPJ, tem um nome. E claro, cada igreja tem o seu nome, só que para tentar se diferenciar uma da outra, uma deixa usar bermuda, outra não deixa, outra guarda o sábado, outra guarda o domingo. Então, eu queria que você, que fez essa pergunta, pensasse o seguinte: imagina um pai olhando seus filhos e um querendo vestir uma blusa amarela, outro querendo vestir uma blusa vermelha, outro querendo usar um sapato verde. Ou seja, cada um quer ter uma individualidade. Quando o reino de Deus engloba todo mundo. A única coisa que o reino de Deus não tolera, querido, é pecado. O pecador ele tolera, mas o pecado ele não tolera. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Pode haver salvação fora da igreja? Pode. Eu mesmo fui salvo fora da igreja. Né? Legal. Eu já fui Para a igreja. Fui para a igreja convencido de que ali era o meu lugar. E quantas outras pessoas? Quantas? A minha esposa também, Deus falou com ela dentro de uma boate de strip. Né? E tantas pessoas que estavam nas drogas, né? O pastor Michael Lucas tem um testemunho maravilhoso de que ele ouviu a voz de Deus através de uma palavra, foi Zacarias, não foi? E ele não estava na igreja, no ambiente da igreja. A igreja ainda é o canal de salvação de Deus. E de manutenção, de treinamento. A igreja nunca vai acabar. Tanto é que a promessa para a igreja é o quê? É um casamento. Eu estou pronto para querer casar com ele. Não sei se ele vai querer um cara atrapalhado como eu, mas eu estou pronto para casar com ele. O apóstolo Vitor, o apóstolo Vitor fala que, né, ou seja, é como as noivas que ele abre, né, o noivo abre a porta e aí a igreja entra para ter intimidade com o noivo, né? Intimidade mesmo. É até importante o que o senhor falou, porque nós, na tradução que nós temos, chama-se noiva. Mas no plano celeste, nós já somos a esposa de Cristo. Porque ele já resgatou, ele já morreu por ela, nós apenas estamos aqui sendo preparados pelo Espírito Santo para essa transformação. Então nós somos a esposa de Cristo. Então a igreja, eu quero declarar, irmãos, que a igreja é ainda a ferramenta principal para essa transformação na sociedade. Tem pergunta? Tem pergunta. Tem igrejas que guardam o sábado, né, como você falou, né, manutenção. Tem igreja que acha que a pessoa que não dá o dízimo é ladrão, né, vai para o inferno. Né? Tem igreja que a pessoa, a mulher que corta o cabelo, né, você também está transgredindo, né, porque não pode cortar o cabelo, e usa short, usa calça, e essas igrejas estão aí. E aonde é que como podemos diferenciar o reino de Deus para um sistema religioso? Muito bem, pastor. Muito obrigado por essa pergunta. Ela é sempre pertinente, né? Vamos lá. Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, é muito interessante que o pastor Lucas falou hoje, que ele não veio se preocupar em falar sobre salvação. Ele veio primeiro confrontar um sistema religioso.
o sistema religioso estava tão dicotomizado como estamos hoje. Tanto é que, para que do professor de teologia aqui, não posso nem me errar aqui, né? Mas só grupos de judeus religiosos tinham pelo menos 7 naquela época de Jesus. Os fariseus, os mais conhecidos, né? Os saduceus e tantos outros, né? E ele veio justamente confrontar isso. E o reino de Deus, amados, vem confrontar essas nossas barreiras. Porque o amor de Cristo nos permite sermos diferentes. Diferentes na forma de pensar, diferentes na forma de agir, de vestir, diferentes em definições. Tanto é que a Bíblia que eu tenho é a mesma que você tem aí. Né? A minha, hoje aqui em James, eu ganhei lá em Candiba, essa Bíblia. Da povo abençoado! Povo de Candiba, obrigado a Bruno e Vitor aí. Para Para mim é uma linguagem muito mais próxima do que eu imagino que seja. Mas tem várias versões. E aí é que está o grande problema. Deus permite que eu interprete a Bíblia diferente do que o pastor Hélio. Agora, o que nós precisamos entender é que há um só Deus, um só batismo e um só Espírito. O que nós precisamos fazer é quebrar essas barreiras denominacionais, quebrar essas barreiras religiosas, porque, amados, a hora que você olhar a igreja perto de você como competidora, você não entendeu o reino de Deus. Até placa de igreja. É complicado. Onde você recebeu a benção? Lá na igreja tal. Na igreja tal. Eu estava conversando com o pastor Lucas que a gente foi visitar um independente químico lá em Candiba, um fugitivo lá, e eu falei assim, olha, para esse tipo de ovelha é um tipo de cajado. Tem que ser um cajado mais pesado, mais duro. Tem pastor que faz isso. Para outro tipo de ovelha é um cajado mais leve. Não que eles sejam diferentes, mas que tem que agir de maneira diferente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se nós não respeitarmos a individualidade de cada um, nós não entendemos o corpo. Amado, o que o dedinho do pé, todo mundo já bateu o dedinho do pé de madrugada. Todo mundo. O meu, por exemplo, é viciado em bater o dedinho do pé na mesinha de cabeceira. Eu toda vez bato. Todo o corpo sente. E aí é quando Paulo entra como um apóstolo, que eu falei hoje lá na igreja, como um apóstolo do reino, diz assim, quem come não condena quem não come. E quem não come, não condena quem come. Porque quem come e quem não come, todos comem para a glória de Deus. Vamos lá? Tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui de Samuel Pereira, onde ele pergunta assim, o pastor acredita que haverá um avivamento global, que haverá nesse meio uma grande massa entre as nações, e se haverá, se ele está próximo? Eu posso declarar que já começou. O que é avivamento? Né? A gente estudou um pouco, os avivamentos eles começam como onda. Né? E aí, a gente, eu não sei se vocês são mais antigos do que eu um pouco, mas que nunca falte água na sua casa, meu amigo. Ó, minha geladinha aqui. A gente tinha uma série de vídeos, está no YouTube aí, chamado Transformação. Lembra-se, né? Então, em cada local, Deus estava fazendo um avivamento. Porém, hoje, com o avanço da internet, com a globalização da informação, é possível você ver hoje ministérios sendo assim tocados pela mensagem do reino nos 4 cantos do Brasil. Nosso apóstolo Vitor, por exemplo, hoje está no Peru, ele teve no Chile, teve na Colômbia, teve no Equador, e toda vez que ele faz uma live ou compartilha, a gente vê que algo novo está vindo sobre o mundo. E no Brasil especificamente, Deus tem apóstolos maravilhosos, pastores maravilhosos, mestres, que estão trazendo esse avivamento. O que nós precisamos, irmãos, é tomar muito cuidado quando nós olhamos as notícias que nos entristecem, por exemplo, pastores se suicidando, pastores entregando o ministério, igreja fechando. Isso sim, às vezes traz dor para a nossa alma, dificuldade. Porém, quando você começa a olhar o que Deus está fazendo, aqui na Bahia, eu quero falar da Bahia especificamente, particularmente, eu nunca vi uma fome e sede por algo novo como aqui na Bahia. Vocês estão de parabéns, Baiano. Deus abençoe vocês. Amém. Estamos aqui falando com o apóstolo, né, Alexandre, de Joinville. Hoje ele está morando em Joinville, mas é carioca. Carioca, e o Corinthians deve estar aí com o Flamengo. Vamos lá, né? Mas
Hoje nós vamos também sortear uma tábua, né, de porta-carne. De vidro, Estamos viu, pastor? quase fechando. De Tábua de vidro, vidro. coisa linda, viu? Higiênica. Você não vai precisar ficar resto de carne, né? Você lava direitinho. É coisa maravilhosa. Deck, né? Faz a pergunta, hein, meu jogo? Pastor, explique a diferença entre reino de Deus e salvação. Salvação. Pergunta de Milena. Olá, Milena, Deus abençoe. Vamos lá. A salvação, ela é parte do processo, na verdade é o start. Né? Jesus Cristo, quando mandou os apóstolos irem, ele deu uma comissão. Eu até falei sobre isso na escola, no terceiro módulo agora, que a comissão foi para os apóstolos. E como a igreja é baseada nos apóstolos, logo a nossa comissão também é uma comissão apostólica. E qual foi a ordem? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Então, a salvação é o start, é o início. Posso dizer que o reino de Deus, ele está um passo além de você entender quem você é. A gente, pastor Hélio, quando chega numa igreja, a gente aprende a ser membro da igreja. A gente se coloca como membro da igreja, tem todo o processo. Louva a Deus pelas igrejas tradicionais. Se nós estamos aqui hoje foi porque os tradicionais guardaram muitas coisas boas. Eu tenho raiva, sabe, de quem mete palma tradicional, porque um não bate palma. É muita bobeira no nosso meio. Eu queria muito que você aceitasse o teu irmão do jeito que ele é. Se ele não creu na revelação que você creu, ame ele do mesmo jeito. Então, nós quando chegamos na igreja tradicional, e eu posso ser tradicional, na verdade, pentecostal, o reteté, né? A gente aprendeu a ser um membro de igreja. E claro, era um modelo que se você, por algum motivo, não funcionasse naquele modelo, você tinha que sair, né? Ou por exclusão, ou por você ir embora. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus é o reino de tolerância. Porque o que o apóstolo Paulo fala é que eu tenho que olhar o meu irmão como um corpo. O pastor Hélio aqui tem que olhar o Lucas Incandida, que não tem nenhuma ligação denominacional ou no estatuto, mas olhar ele como alguém que é um aliado e não um rival. As igrejas hoje precisam olhar um para os outros como aliados e não como rivais. Tem mais alguma pergunta aí? Tem algum comentário? Não Porque nós estamos quase fechando e nós já passamos o nosso tempo e nós queríamos simplesmente que você deixasse uma palavra para todos os nossos ouvintes e depois nós vamos estar orando por as pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão acamadas, tem muitas pessoas que estão doentes, tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra, uma oração de direcionamento, que esteja iluminando teu coração, tua vida neste momento. Pastor, você vai deixar? Só a última aqui, a gente estava decifrando aqui a pergunta. Aqui, pastor, rapaz, a minha pergunta é, por que tem muitas igrejas? Qual é a certa? Qual é a que salva? Pergunta de Nete Pereira. Mas essa pergunta é muita pessoa. Obrigado. Qual é a pessoa que perguntou? Nete Pereira. Nete Pereira. Nete. Vamos lá. Igreja perfeita não tem. Igreja certa também não tem. Não tem. Isso aí cai esse mito nosso. Por mais que a gente ame a igreja, quero mandar um abraço ao pessoal da Vida Abundante, lá de Mesquita, Caratebus, lá de Joinville, né? O pastor Hélio tem a Paz e Vida aqui, o Maico tem lá a Sec Candiba. Não tem igreja perfeita. Quando eu olho a minha, como eu falei hoje lá, dá vontade de torcer o pescoço para a mesa. Mas o que eu quero, eu não quero fugir da pergunta dela, né? A igreja, para mim, é como uma isca para pescar. Por exemplo, Nete, você não pega tubarão com uma isca de sardinha. E nem pega sardinha com isca de tubarão. Então as igrejas, na pluralidade que ela existe, ela serve para pescar vários tipos de peixe. Ok? Então, por isso que existem várias igrejas. Para que você que está aí nessa live, depois alguém vai compartilhar, eu não gosto de igreja barulhenta. Vai para a igreja que não tem barulho. Mas eu gosto de igreja mais barulhenta. Vai para a igreja que tem barulho. Eu gosto de uma igreja que tenha culto domingo de manhã. Vou para a igreja domingo de manhã. Eu prefiro o culto sábado. Para que você não tenha desculpa de não ir à igreja porque você não se adequou. Porque o que acontece hoje é que nós, pastores, rivalizamos um com o outro. E, pastor, eu vou dar essa palavra, principalmente para pastores aqui. Vou até abrir aqui a palavra, mas vamos lá. Fechei.
Pastores, queridos amigos, né? E você que é ovelha, faça o seu pastor ver esse recado aí. Amém? Nós não somos rivais. No reino de Deus não há rivalidade. Você vê que até o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro tiveram as suas divergências. Eles tiveram coisas que eles não concordaram. Mas no reino de Deus, eles se tornaram o corpo, os apóstolos. E eu preciso que você, pastor, olhe sua ovelha, não como ser o seu rebanho, porque ela está no seu rebanho, mas ela não é sua, ela é do Senhor. Glória a Deus. Eu preciso muito que você abra a sua mente para isso. Glória a Deus. Porque a hora que nós começarmos a olhar o nosso irmão como o nosso aliado, há um start acontecendo no reino de Deus. E para você que está aí acamado, você que não pode ir à igreja, que nós, igreja, possamos nos levantar e ir até você. Bota o seu endereço aí. Se você é aqui de Guadalupe, eu tenho certeza que a Paz e Vida tem alguém para visitar você. Glória a Deus. Você que é aqui de Cantigo, de onde você for, tem alguém para visitar você. Existe uma igreja assim. E eu quero encerrar esse nosso papo dizendo que dentro de uma igreja existem os filhos do reino de Deus. E esses filhos já começaram a se manifestar. Para terminar, a nossa criação, a criação que Deus fez, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Deus Não é de uma placa. Não é de uma placa, é de um nome. Exatamente. Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo. Esse foi que morreu na cruz para nos salvar. Isso aí. E eu queria que você orasse com todos Amém. nós. Vou orar e pega o seu copo, eu estou brincando. Coloque sempre no seu celular e fala assim. Não, TV de LED. Bebe logo isso aí, então. Vamos lá. Eu sei que, apesar do clima de muita alegria aqui, eu sei que você, às vezes, precisa de uma oração. E eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não conheço, Deus, quem está aí, ligado nessa live, mas o Senhor conhece. É verdade, Deus. E eu creio, Senhor, que há um propósito para todas as coisas aqui na terra. Amém. E eu quero declarar, Senhor, para essa pessoa que está aí acamada, Oh doente. Deus. E talvez ela está, Senhor, até acamada e doente, não com uma doença, Senhor, que nós sabemos que é um problema de depressões, síndrome do pânico. E às vezes, Deus, a culpa foi nossa como igreja, que às vezes não tomamos atitudes que deveríamos tomar. Eu quero declarar, Senhor, uma segunda chance para essa pessoa. Amém. Eu quero declarar que ela vai sentir de novo esse fogo, como da primeira vez, como no primeiro amor. Eu declaro que o Senhor está entrando aí na tua casa, aí, tocando aí nessa ferida, nessa mágoa do seu coração, para que você possa levantar-se novamente. É verdade. E viver algo diferente. Também, Pai, se houver alguém enfermo, qualquer enfermidade, dou uma ordem no reino do Espírito, solta essa pessoa agora e receba a cura do Senhor, porque foi para a vida que tu nos chamaste. E eu quero abençoar, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem que esteve conosco nessa live. Eu quero declarar que os melhores dias da sua vida estão por começar. Eu abençoo a tua casa, abençoo a sua família e abençoo essa noite. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer o sorteio? Obrigadão. Opa! A gente já fez aqui, Manda um abraço pastor. aí pra Já galera fez aí. aí? Já fez? Sorteado foi o 59. Opa, Marivaldo. Marivaldo. E Simone. Ah, sim, Marivaldo. Marivaldo. Policial. Que Deus abençoe grandemente, né? Nós vamos entrar em contato com ele e aí você dá a resposta para você pegar. Quero mandar um beijo aí pra minha esposa Lúcia. Olha, amor, Tá aqui, viu? Na hora. falta 5 dias. Me espera que eu tô chegando aí. Valeu. Danilo, Juju, todo mundo, um abraço. Obrigado aí pela sua participação. Obrigadão. Até a próxima terça. Que Deus abençoe a todos. Amém.